estreando mais um quadro. E ninguém melhor para estrear esse quadro do que o maior ídolo da história do Palmeiras, Divino Ademir da Guia. É uma honra estar com você aqui. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado. Foi, na verdade, uma época muito boa. Eu tive a oportunidade de jogar fiquei no Palmeiras durante 17 anos e joguei com grandes jogadores. Tivemos, assim, grandes conquistas, né? Porque os grandes clubes querem ser campeões. Então, tivemos uma fase espetacular quando chegou o Brandão, em 72. E tivemos muitos técnicos, mas vários técnicos. Acho que passaram uns 10 técnicos. Pirilo, Suliche, passaram vários, muitos técnicos. Minelli. E foi muito bom. Foi realmente uma fase que eu sempre agradeço a Deus por ter chegado no Palmeiras em 61. Vim lá do Bangu, não sei se vocês sabem. Sim, sabemos. Vim lá Sorvei do Bangu. No Bangu joguei 4 anos e foi uma carreira muito bonita. Vamos começar aqui com uma pergunta dos seus laços familiares. Seu pai, um grande zagueiro, o Domingos, né? Isso. Antes eu queria perguntar para o senhor se você teve alguma influência do seu pai ou do Ladislau, se você teve alguma influência no seu começo, se eles te influenciaram a começar a jogar, deram algumas dicas. Então, na verdade, assim, eles eram 4 irmãos, e os 4 começaram a jogar no Bangu, depois foram para o Flamengo, mas eu, na verdade, não consegui ver, por exemplo, meu pai jogar, porque meu pai parou em 48 e eu nasci em 42. Quando eu falo 42 é 1942. Então, quando meu pai parou, eu não vi. Eles tinham o Médio, que era um lateral, tinha o Ladislau, que era um meia, né, chutava muito forte, fazia muitos gols. Meu pai já era mais, jogava ali atrás como zagueiro, e ainda tinha o Luiz Antônio, que era o mais velho. Mas eu herdei, eu acho que muito do meu pai, a técnica. Meu pai era um zagueiro técnico e saía jogando tal. Um tipo assim, Luiz Pereira, não sei se vocês conseguiram ver, mas era um zagueiro muito técnico e eu herdei essa técnica dele. A técnica. O senhor citou que chegou do Bangu e depois foi para o Palmeiras. Como foi a estreia pelo Palmeiras? O que te levou a vir para São Paulo, vir para o Palmeiras? Olha, foi tudo assim uma coincidência, porque eu jogava no Bangu e o Bangu veio fazer 2 amistosos aqui em Campinas. E o técnico do Guarani era o Renganeschi. E o que aconteceu? O Bangu jogou com a Ponte Preta na quarta-feira à noite e com o Guarani no domingo. E nós ganhamos da Ponte na quarta-feira 4-0. Eu joguei muito bem, o jornal falou que eu era o melhor jogador e tal. E eu era mesmo, né? Claro, lógico que é. Tô brincando. Então, o que acontece? No domingo, jogamos contra o Guarani e empatamos 0-0. E o Renganeschi, que era o técnico do Guarani, ele se interessou que o Guarani me comprasse. Mas o Bangu não quis vender. Naquela época, o Bangu não vendeu. Só que o Renganeschi veio para o Palmeiras em 61, e aí, novamente, então, ele se interessou, mas dessa vez já vindo, né, que o Bangu vendesse para o Palmeiras. Aí foi que deu essa transação, foi agosto de 61, e que eu vim, então, para o Palmeiras. Então, foi assim, porque se o Renganeschi não sai do Guarani e vem para o Palmeiras, talvez não tivesse um interesse. Então, foi uma coincidência que foi bom. Nossa. E uma das... foi muito bom, né? Deu super certo, né? Super certo. E uma das maiores, podemos dizer, polêmicas, assim, e
que falam que o senhor foi um grande injustiçado da seleção brasileira. Porque o senhor jogou muito pouco pela seleção. A gente quer saber o que aconteceu. Foi alguma briga, algo que impediu o senhor, que era um dos principais jogadores do Brasil, atuarem na amarelinha? Olha, na verdade eu penso assim, na minha época nós tínhamos grandes meias, né? Então, o técnico, na verdade, é quem iria escolher, né? E nós tínhamos o Rivelino e tínhamos o Gerson, que eram jogadores sensacionais. Espetacular. Então, o Zagallo, ele preferiu esses jogadores, né? E então, eu, na verdade, como jogador do Palmeiras, a gente se dedica muito, se esforça muito para, quem sabe, ter uma oportunidade numa seleção. Porque comigo foi um pouquinho diferente. Porque o meu pai, ele tinha jogado em 38 na França, na Copa do Mundo da França. Então, eu queria, de alguma forma, também chegar a disputar uma Copa do Mundo. Era muito importante, porque aí seria um pai e filho, né? E aconteceu de eu conseguir, em 74, mesmo com o Zagallo de técnico, me convocou e eu tive lá, então, na Alemanha, em 74. Foi uma coisa que eu busquei muito. Infelizmente, não consegui jogar, porque ele preferiu colocar o Riva, porque também o Riva tinha jogado no México e o Brasil tinha sido campeão no México e foi espetacular aquela última vitória contra a Itália e tal. Então foi sensacional. Então eu acho assim que eu busquei muito uma oportunidade, ainda que consegui, mas não consegui ser titular, foi uma pena. Mas a gente também não pode alcançar tudo aquilo que você sonha que quer, né? Mas eu busquei, consegui ir, e isso para mim foi importante, ter o pai e o filho ter jogado numa seleção brasileira. Isso aí. O senhor participou de 2 academias no Palmeiras, 2 academias. ganhou diversos títulos, vários campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas, do São Paulo. A gente gostaria de saber qual que foi o título mais especial e se tem algum título que você queria vencer e não conseguiu conquistar. Então, eu vejo assim, da seguinte forma. Um ano que foi realmente especial foi 72, porque nós jogamos 5 torneios, né? E ganhamos os 5. Isso aí é muito difícil, né? Foi quando o Brandão chegou, o Brandão na FIA, ganhamos o Brasileiro, ganhamos o Paulista, ganhamos lá o do Natel, ganhamos o Carranza. Então, foi um ano realmente especial. Então, teve um ano que agora eu não vou conseguir lembrar. Nós ficamos, essa mesma equipe, ficou, acho que 40 e poucos jogos invictos. Eu não sei se foi 73, agora eu não consigo lembrar direitinho. Mas foram essas coisas, por exemplo, 74, ter ficado numa final contra o Corinthians e ter deixado o Corinthians na fila mais um ano. Se não me engano, eram 20 anos que eles tinham sido campeão em 74. Em 54 para 74, então eles ficaram mais um ano lá, até 77. Então tudo isso foi coisas que a gente vivia, o torcedor exigia, e a gente, podendo cumprir, a gente ia cumprindo. Agora, um dado que eu acho que talvez vocês não saibam, ou talvez vocês saibam, é que eu, por exemplo, eu sou o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Palmeiras, que foram 903 jogos. E eu sou o jogador que mais vitórias teve, 514 vitórias. Esses dados eu acho muito importante, porque às vezes o torcedor, por exemplo, tem torcedor que gosta mais do Edmundo, gosta mais do Luiz Pereira, acha que o craque foi um outro craque. Mas esses dados ninguém pode tirar de mim, né? Porque Exatamente. E você é o terceiro maior artilheiro também. terceiro maior artilheiro. Mas, e sabe que esse problema
da artilharia, o César Maluco, ele foi o segundo. Ele é o segundo. Mas o primeiro, como era o nome dele, sabe? Heitor. Heitor? Foi Heitor? Heitor. Não sei se foi Heitor. O maior artilheiro? Heitor. Heitor. O Heitor já morreu. Então o César Maluco fala, não, eu sou o primeiro, porque o Heitor já morreu. Aí eu falo, então, eu sou o segundo, então. Aí, ó. Entendeu? Mas esse Heitor parece que fez mais de 300 gols. Né? Fez mais de 300 gols. Então, mas o importante, na verdade, são esses dados que a gente guarda e que realmente são importantes, né? Sim. Você jogou com vários craques, jogou contra e também junto. A gente queria saber qual foi o melhor jogador que você jogou contra e o melhor que já atuou com você. Bom, contra, na verdade, foi, eu posso te falar assim, um ataque do Santos. Dorval, Mendoza, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse ataque era espetacular. E o Pelé, a gente não conseguia marcar. Às vezes botava 3 para marcar ele. Então era terrível. Agora, realmente foi uma fase que o Santos teve, que foi sensacional. Ainda que a gente conseguiu ganhar alguns títulos, né? Na década de 60. Mas realmente muito difícil. Mas a nossa equipe era boa também, isso era importante, entendeu? A torcida lembra muito do meio de campo da academia. Como que era ter o Dudu jogando ao seu lado? Então, porque naquela época nós jogávamos 4-2-4. Então nós tínhamos o Dudu e eu no meio do campo, e nós tínhamos 2 pontas e 2 jogadores lá na frente. Então eram 4 atacantes. E o Dudu, ele era um jogador que ele marcava mais, ele tinha uma condição de marcar. E eu já não sabia marcar direito, né? Mas com o passar do tempo, dos jogos, e o jogo é assim, se você faz o gol, o time vem para frente, o que está perdendo. Então eu comecei também a me dedicar a marcar também. Então quando a gente estava ganhando, eu vim ajudar o Dudu. E quando a gente estava perdendo, o Dudu ia também mais para frente. Então era assim. E jogamos durante 12 anos juntos, porque o Dudu era uma pessoa assim muito simples e muito dedicado à profissão. Não saía à noite, não bebia. Eu acho que ele não namorava também, não. Não tenho certeza. Mas se dedicava muito à profissão e eu aprendi isso com ele. Eu também procurava me dedicar bastante, treinar, porque normalmente o jogador de futebol, ele gosta mais de jogar, pegar bola, tal. Quando é educação física, a gente não gosta muito. Mas a gente entendeu que era importante, porque nós tínhamos um grande problema no Palmeiras. O Palmeiras contratava muita gente. E esses jogadores chegavam, os técnicos pediam, e às vezes o técnico queria tirar o Dudu, queria me tirar. Então a gente tinha que batalhar muito para não se machucar, jogar sempre, jogar bem, ganhar. Então tinha que ter, era tudo isso. E era importante, a gente conseguia. E ficamos 12 anos juntos, jogando. Até que o Brandão contratou, acho que o Edson, depois contratou mais um volante, aí ficaram 3 volantes, aí o Dudu já ficou um pouquinho mais fora, mas jogamos durante muito tempo juntos e a gente se dava muito bem, porque ele tinha a característica de pegar a bola e tocar para mim. Depois entrou um volante, o Ivo, era um loirinho, o que acontecia? Ele pegava a bola, ele queria fazer a jogada. Então não dava certo, porque em vez dele tocar para mim, ele queria fazer a jogada. Então, o volante tem que ser uma coisa que um complete o outro. E o Dudu entendia isso, falava, Dudu, pega a bola e toca para mim. Se ele não tocasse, ele tocava. Era assim. E antigamente sempre teve craques, hoje em dia o futebol também produz craques. E a gente gostaria de saber qual você acha que é o jogador do mundo atualmente, de qualquer parte do planeta,
seja mais parecido com o seu estilo de jogo? Então, eu tenho. A gente vê que, por exemplo, os meias, normalmente eles são meias. Eles não vêm, difícil ver meias voltar para defender. Então, eu não tenho acompanhado muito, não sei, mas eu acho que um time que tem grandes jogadores, craques, por exemplo, é o time do Neymar. Eles contrataram grandes jogadores, estão jogando um futebol espetacular e um futebol bonito, estão ganhando de todo mundo. Agora, o futebol alemão também, eles têm grandes jogadores e são muito rápidos, né? Chegam rapidamente no ataque, defendem bem. Mas eu não sei assim o jogador que hoje seria o Pelé, por exemplo, ou o Maradona. Não consigo te falar porque eu não tenho acompanhado muito. Mas que nós temos ainda craques, nós temos. Ainda que hoje o futebol mudou muito, né? Naquela época o Palmeiras tinha praticamente 8, 9 craques. Então eram jogadores que também, aqueles que eram os atacantes, eles eram atacantes. Hoje não, hoje a gente vê o Palmeiras jogar, tem momentos que está todo mundo no campo do Palmeiras defendendo, o centroavante, os pontas. Então, é um futebol assim de mais choque, mais corrido, eu acho que é mais difícil, porque é muita gente juntas ali e às vezes os ataques ficam um pouquinho mais difíceis, né? Mas, na verdade, mudou muito a maneira de jogar. Mas que nós temos ainda craques, eu acho que temos. Depois de vários títulos pelo Palmeiras, como o senhor mesmo disse, o jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras, o terceiro maior artilheiro, mesmo sendo meia. Quando que o senhor percebeu que você era um ídolo ali dentro do Palmeiras? Olha, a gente está muito junto com a torcida, né? E a torcida, ela exige muito dos jogadores, exige muitas vitórias. E quando a equipe engrena, a equipe realmente começa a vencer os jogos, vencer, ganhar títulos, e você se acha titular, porque é muito importante o jogador ele entender que ele é titular, que ele vai jogar o próximo jogo. Então ele se dedica mais, ele se concentra mais, ele treina mais. Então isso é importante o jogador sentir que ele é o titular, porque na nossa época só podiam mudar 3. Então normalmente as equipes não mudavam, só mudavam, entrava alguém quando alguém machucava. Então quando você percebe que você é o titular, que você vai jogar, e aí você vai e joga bem, o time ganha. Então isso tudo é uma sequência de coisas que fazem que você entenda que você é o dono da posição. Não só você, mas aqueles 11, aqueles 10. Então é um conjunto que cria e que a gente passa a ter mais confiança. Você sabe que você vai entrar num jogo, você às vezes é o favorito. Na nossa época tinha isso. Você ia jogar com um determinado time, o Palmeiras nesse jogo é o favorito. Hoje a gente não escuta mais falar de favorito, né? Eu, na verdade, não escuto mais. Mas na nossa época nós éramos o favorito para jogar contra um Guarani ou contra uma Portuguesa, tal. E o time ia lá e jogava e ganhava e a torcida estava sempre conosco. Isso aí, para o jogador, eu acho que é importante. Você ter essa segurança de você ser o titular da posição, é importante. Sim, e você sendo um craque, né, do Palmeiras, o maior craque, a gente quer saber se você recebeu alguma proposta já para sair do Palmeiras, para um time sul-americano, um europeu, como que foi? Então, nós tínhamos um problema porque tinha alguns jogadores que eram inegociáveis. Por exemplo, quando o Luiz Pereira e o Levinha, em 75, foram para Madrid, jogar no Atlético, o Palmeiras não queria de forma nenhuma
soltar esses jogadores. Eles tiveram que brigar, discutir, foi muito complicado. Então, eu, por exemplo, eu não sabia se alguém estava querendo me comprar ou não, porque eu era um jogador inegociável. Então, não sabia se tinha, se queria. Então, muito complicado. E bom também, né? Porque aí você sabe que o clube não quer te dispensar. Depois de uma sequência incrível de títulos pelo Palmeiras, o Palmeiras acabou entrando numa fila de 16 anos, só conseguiu sair em 93. Como foi para o senhor, na época que você parou de jogar, olhar para o Palmeiras e o Palmeiras não conseguir conquistar mais títulos? Então, em 76 nós fomos campeões, né? Paulista. E dali para diante, só foi em 93? 93, né? Mas, na verdade, é assim, na verdade, eu não consigo acompanhar as equipes que jogaram nesses anos, né? Eu me lembro muito da Parmalat, né? Quando a Parmalat chegou, contratou grandes jogadores, nós conseguimos ganhar. Mas o futebol é assim, se você contrata jogadores errados, jogadores que não têm condição de jogar no Palmeiras, a equipe ela realmente não consegue vencer. E se os jogadores também não tiverem um ajudando o outro, porque o futebol é assim também. Quando você erra, o teu colega ele tem que corrigir. É importante. Não pode um errar, o outro errar, o cara vai lá e faz o gol. Então o futebol é dessa maneira. Um erra, o outro corrige e tal, um ajuda o outro. Se você não contrata jogadores que têm essa condição, digamos, de ser craques, fica mais difícil, né? E aconteceu isso naquela época. Hoje mesmo, se você vê, o Palmeiras agora está colocando, o nosso goleiro está indo para a seleção, né? E parece que tem o menino também que está indo para a seleção, mas que ainda não conseguiu jogar. Mas é importante que um clube como o Palmeiras tenha um ou dois jogadores na seleção. É importante para os clubes. É isso? É isso? Acho que foi isso. Contei tudo a minha história. Galera, esse foi o nosso vídeo. Deixa o like, se inscreve aí. Estamos com essa meta aí até o final do ano de 300 inscritos. Por favor, compartilha muito com essa lenda aqui do futebol brasileiro. Foi muito especial. Obrigado por dar essa oportunidade pra gente. Prazer. É realmente muito especial a gente começar essa série com uma pessoa tão grande como você. E muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e vamos futuramente contar mais histórias, que a gente tem alguma coisa que... Se eu não posso contar tudo hoje, porque depois não posso ter mais o que contar. Abraço, então. É isso. Falou.